dia a todas e todos. Eu queria começar parabenizando a iniciativa do IEP de fazer esse encontro aqui para dar continuidade às nossas investigações. Um espaço muito importante. Em alguma medida, as investigações vêm tentando fazer isso também. Semana que vem, no Rio de Janeiro, vai ter um outro espaço de debate coletivo, fruto das investigações, organizado pela equipe da Folha. No fim do mês de novembro, o grupo da Aracruz e o nosso da CSN também vai promover um seminário no Rio de Janeiro para tentar debater. Então, saudar e parabenizar espaços como esses para que a gente não deixe essas investigações apenas nas gavetas, nos nossos repositórios, né? Mas que elas tenham um caráter efetivamente prático e nisso o IEP sabe fazer muito bem, né? Então, aí no nosso papel, meu papel aí de provocadora, abrindo essa dinâmica um pouco desafiadoramente, e também pensando aí o tema, né, o debate dessa mesa dessa manhã, a ideia é que a gente pudesse pensar um pouco essas medidas de reparação coletiva, a partir, né, do que foi colocado pelo Del Roi, da necessidade de criação de centros de memória. Nós, a partir da nossa experiência no Sul Fluminense, em Volta Redonda, estamos num processo de criação de um museu do trabalho e dos direitos humanos, portanto, né, um museu dedicado a pensar a memória dos trabalhadores com os trabalhadores, sobretudo com o sindicato, mas também com alguns ex-presos políticos que por lá passaram, no espaço onde funcionou o antigo batalhão de infantaria blindada do Exército. A ideia é que esse espaço seja um espaço de reparação coletiva, seja um espaço onde a gente está montando para o ano que vem uma primeira mostra de inauguração desse museu, mas também ele tem, às vezes, de um centro de memória no sentido da guarda e reunião de documentação histórica sobre esse período, né? Para que a gente possa, de fato, dar continuidade a essas investigações. Uma coisa que eu acho que as investigações que foram parcialmente concluídas agora mostraram é que a gente precisa dar continuidade para essas investigações, né? E um centro de memória, nesse sentido, é muito importante. E aí eu quero iluminar um fato que diz respeito à nossa experiência direta, mas que eu sei que outros investigadores também passaram por essa dificuldade, que é a questão do acesso aos acervos, sobretudo ao acervo das empresas, né? Como investigar e poder comprovar a responsabilidade das empresas e a gente não tem acesso efetivamente a essa documentação. É claro que a documentação hoje pública, reunida pelo Memórias Reveladas, no Arquivo Nacional, nos arquivos públicos e em vários outros acervos, nós nos beneficiamos delas em algumas medidas e elas nos oferecem provas contundentes, né, das violações que foram praticadas em colaboração ou sob a ação direta das empresas, mas elas não são. No nosso caso, em especial, a nossa experiência mostra que são a documentação oriunda da Companhia Siderúrgica Nacional que trazem para a gente as maiores provas da responsabilidade da empresa, obviamente. E essa documentação, embora a CSN tenha sido uma empresa estatal, até 93, ano da sua privatização, ainda se encontra sob a guarda da empresa privatizada hoje. Ontem a gente teve uma boa notícia de uma decisão, e eu quero compartilhar com vocês, de uma decisão do juiz que foi favorável à recolha dessa documentação para o Arquivo Nacional, que é o órgão de direito. O argumento da empresa, que ela se negava, é que o Arquivo Nacional não teria condições de guarda dessa documentação, enquanto ela sim teria. A nossa experiência prática de investigação foi uma espécie de censura, na medida em que a gente solicitou acesso à documentação que é pública, que está sob a guarda da empresa privatizada, e não obtivemos o acesso pleno a essa documentação sob a alegação de sigilo industrial. Né? Então, esse argumento mobiliza o campo jurídico na medida de que ela se isenta, né, de nos garantir ali o acesso a essa documentação. Então, essa é uma dimensão, acho que fundamental para a gente pensar, inclusive, a criação de centros de memória ou de memoriais, de espaços de guarda, né, de documentação que também podem ser pensados a partir dos museus. E eu gostaria também de lembrar da necessidade, né, da gente se articular cada vez mais, e nessa proposta que o Neto coloca, né, de criar um movimento de reparação. A gente também tem, né, formado, aí, eu acho que desde 2017 ou 2018, se eu não me engano,
a Rebralum, que é a Rede Brasileira de Lugares de Memória, né? E, portanto, eu deixo aqui, né, o convite para aqueles grupos que ainda não estão articulados nessa rede, que também possam compor a rede. No início desse ano, na metade desse ano, em julho desse ano, a gente fez um grande seminário onde a gente consegue incorporar outros grupos, né, sociais, como os indígenas, que foi muito falado, né, lugares em memória da população indígena, da população quilombola, que vem se somando à formação dessa rede. Então, eu acho que iniciativas como essa fortalecem e a gente precisa se articular coletivamente nesse sentido. Então, a minha provocação vai no sentido da gente pensar em que medida, qual o papel da onde a gente fala, da onde eu falo em particular, das universidades, no sentido de contribuir para isso, né? Estamos em uma universidade, as universidades têm sido fundamental nesse trabalho de reparação coletiva, na minha opinião, e também a gente pensar em que medida a gente consegue comprometer, né, a institucionalidade, porque sem formação de política pública a gente não consegue efetivamente dar conta, né? Agora a gente está no desafio de criar, a gente criou o museu através de um convênio com a prefeitura em Barra Mansa, mas a gente está estudando agora as condições da gente conseguir garantir a manutenção desse museu, quem vai trabalhar no museu, como é que o museu vai se sustentar, e etc. E isso exige política pública, né? E talvez aí o caminho da universidade seja um caminho interessante para a gente pensar coletivamente como a gente constrói isso, né? Mas que a gente também consiga envolver os setores públicos efetivamente, né? Órgãos estaduais e municipais e federais nesse arranjo político, né? Então, o desafio, a provocação vai no sentido de pensar como a gente consegue viabilizar essas redes, né, de formação que podem partir da universidade, eventualmente, mas que precisam, e também, obviamente, dos movimentos, né, do sindicato, embora, em alguma medida, no nosso caso, os movimentos sociais estão um pouco mais desarticulados e vêm se articulando a partir de uma provocação do lugar onde a gente se encontra também. Então, como é que a gente consegue garantir, né, essa relação e esse diálogo a partir desse lugar que a gente ocupa, seja na universidade, seja a partir do movimento social? E aí, só lembrando, né, da possibilidade da gente se articular também a partir da Rebralum, dessa rede nacional que se formou. É nosso dia, companheiro.